Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Conforme combinado, quarta-feira. Quarta-feira tem vídeo aqui no canal Viver Enfermagem a cada 15 dias, às 9 horas da manhã. Por isso, estou passando aqui para agradecer primeiro pelos nossos inscritos, que de uma forma muito carinhosa têm acompanhado os vídeos produzidos aqui no canal, né? Agradecer também os enfermeiros, aos profissionais de saúde, assistência social e das mais diversas áreas que colaboraram de forma voluntária para a construção aqui da rede de saberes do canal Viver Enfermagem no YouTube. E também, é claro, né, aproveitar esse momento para dizer para você que ainda não fez a sua inscrição, se inscreva aqui no canal e acompanhe essa super produção de vídeos aí construída a muitas mãos. E hoje a nossa convidada mais que especial, né? Ela é doutoranda da Universidade Federal do Paraná, é enfermeira obstetra, é uma das pioneiras a respeito do parto natural, tem muitos vídeos, muitos materiais produzidos a respeito do parto natural, do planejamento do parto, falando a respeito dos mitos, das verdades, né? Aí para as mulheres que estão se preparando para esse momento incrível, né? Que é o nascimento de um bebê, né? Para as gestantes. Ela trabalha aí também na parte de saúde integral, na parte holística e transpessoal. Muito querida, né? De uma forma muito espontânea e vem trazer para nós toda a sua expertise a respeito do parto natural, né? Desse momento. Hoje o canal Viver Enfermagem recebe a enfermeira Adelita Gonzalez. Ao final do vídeo, eu vou deixar para vocês as credenciais da Adelita, né? Se vocês querem continuar sabendo mais sobre a temática, sobre os materiais produzidos por ela, acompanhem o vídeo, né? E leiam a descrição ao final. Nós agradecemos a participação virtual da enfermeira Adelita e principalmente por acreditar na possibilidade da construção de saberes. Adelita, a palavra fica contigo. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Andressa para que eu estivesse aqui hoje participando do canal Viver Enfermagem e compartilhando um pouquinho da minha experiência enquanto enfermeira obstetra, atendendo parto domiciliar planejado. Segundo, eu gostaria também de me colocar à disposição para quem tiver dúvidas ou interesse mesmo em conhecer um pouco mais dessa área, através das minhas redes sociais, eu fico à disposição. Certo? Bom, então antes de contar um pouquinho para vocês sobre esse tema, eu acho que é importante a gente pontuar duas coisas aqui. Então, primeiro, o local, né? Quais são as possibilidades de local de uma mulher ter o seu bebê, ter o seu parto, e o conceito mesmo de parto domiciliar planejado. Bom, então basicamente, uma mulher ela pode ter o seu bebê num hospital ou numa maternidade, num centro de parto ou numa casa de parto normal, tá? Ou no seu domicílio, na sua própria casa. Lembrando que tanto o parto domiciliar planejado, né, como o centro de parto normal, a casa de parto, eles não estão disponíveis em todas as cidades do Brasil, né, e para todas as mulheres. Então, a gente encontra algumas restrições aí dependendo da região, certo? Bom, a outra coisa é o conceito mesmo de parto domiciliar planejado. É importante a gente diferenciar aquele parto em casa, aquele parto domiciliar acidental, eventual, ou seja, aquele parto onde a mulher não planejou, né, ter seu filho em casa, mas que normalmente por um trabalho de parto rápido, uma evolução rápida do trabalho de parto, ela não teve tempo hábil, né, entre sair de casa e chegar na maternidade e acabou tendo seu bebê sozinha, né, normalmente sem assistência de profissional qualificado. Por outro lado, o parto domiciliar planejado, como o próprio nome já diz, ele é planejado. Então, a mulher que tem esse tipo de parto, ela faz uma construção, né, desse parto, dessa decisão que ela toma, baseado em informações, em evidências científicas, em desejo também de vivenciar ali o parto, né, de uma maneira mais íntima. Normalmente, a casa é um lugar onde ela se sente mais segura. E também, né,
um dos motivos porque as mulheres escolhem ter o parto em casa de maneira planejada é para fugir, né, ou para evitar as intervenções desnecessárias que normalmente são praticadas nos hospitais, nas instituições, ou, né, fugir da própria violência obstétrica, tá? Então ela planeja ter o seu parto em casa. Porém, esse planejamento ele acontece com a assistência de uma equipe qualificada, tá? De uma equipe profissional. Então, normalmente, né, quem são os profissionais qualificados e habilitados para atender o parto em domicílio? Então, é o enfermeiro obstetra, a obstetriz ou um médico, tá? Aqui no Brasil existem equipes, tanto formadas somente por enfermeira, como por médico, enfermeira, ou até mesmo enfermeiras que trabalham de maneira autônoma, né? E trabalham em dupla ou até mesmo sozinhas. Bom, então essa premissa, né? De que é importante, né, salientar essa premissa de que o parto domiciliar planejado ele parte de uma construção, uma decisão informada, consciente e sob assistência de profissional qualificado, tá? Quem são essas mulheres, né? Quem pode ter o parto domiciliar planejado? Então, basicamente, vamos falar aqui da área de enfermagem, é aquele parto que o enfermeiro pode atender. Então, é a gestante de risco habitual, com o bebê cefálico, né? Sem qualquer complicação durante a gestação, durante o pré-natal e durante o parto também. Que mais? Gestação acima de 37 semanas e feto único. Aquilo que está lá na lei do exercício profissional. Então, é essa mulher, né, fisicamente falando, em termos de saúde, que pode ter o parto em casa, tá? O parto em domicílio. Normalmente, aqui no Brasil, né, o parto domiciliar ele não é disponível, né? Não está disponível para todas as mulheres, para toda a população. O SUS ele não cobre, né? O Sistema Único de Saúde não financia essa prática, né? Com a exceção de Belo Horizonte, mas aí é algo municipal, né? Mas em termos gerais, o Ministério da Saúde, né, e o Sistema Único eles não financiam essa prática. Então, as mulheres que têm o parto domiciliar planejado é sempre de maneira privada, né? O que, de certa forma, acaba elitizando, né, essa modalidade, né, de nascimento. Outro detalhe importante sobre o perfil das mulheres que têm o parto domiciliar planejado é a escolarização delas. Então, né, todos os estudos demonstram pra gente, e eu que atendo também, eu verifico isso, que as mulheres que têm o parto domiciliar, elas são mulheres, a maioria, com nível superior completo e com pós-graduação, né? Então, são mulheres altamente escolarizadas e informadas, né? Então, reforçando mais uma vez que a opção, né, por esse tipo de parto, ela é muito bem fundamentada e uma decisão muito consciente dessas mulheres e dessas famílias. Bom, como é que funciona, né, rapidamente contando aqui para vocês esse acompanhamento. Então, normalmente o enfermeiro obstetra, ele acompanha o pré-natal dessa gestante, a gestante também faz o acompanhamento com o médico, né? Então é um atendimento multidisciplinar, tá? Normalmente a partir ali de 35, 36 semanas, a gente inicia as visitas domiciliares semanais, então a partir, né, desse período são visitas de pré-natal semanais, e onde, né, a gente, enquanto enfermeiro, a gente vai ali fazer o processo de enfermagem, vai fazer assistência, vai fazer a consulta, não somente baseada ali nos aspectos técnicos e físicos, mas também, né, até trazendo um pouquinho da minha prática, fazendo um olhar sobre as outras dimensões
daquela mulher, né, enquanto ser humano. Então, eu particularmente, né, eu olho e trabalho muito a questão emocional, a questão energética, a questão espiritual, que são dimensões da existência do ser humano que vão influenciar no trabalho de parto e no parto. Então, é uma assistência ali, é um olhar que costuma ser diferenciado, né? Bom, no dia do parto, né? Falando especificamente assim do dia do parto, essa mulher ela entra em contato então com o profissional, com a enfermeira obstetra, no meu caso, e como ela já está preparada ali para o reconhecimento, né, da fase ativa do trabalho de parto, quando a gente detecta ali, né, a necessidade já de uma avaliação presencial, então eu vou até a casa dessa mulher e começo o acompanhamento do trabalho de parto. Então, todo o processo, né, do trabalho de parto, do parto, ele acontece dentro de casa. A mulher, ela fica livre, né, o ambiente é dela, então ela fica livre para se movimentar, para se alimentar, enfim, para se portar, se colocar da maneira que ela se sentir mais à vontade. Nascendo, né, o bebê nascendo em casa, todos os cuidados pós-parto são feitos ali também, então todos os cuidados com o bebê, a primeira avaliação, peso, Apgar, Parkin, que são as avaliações físicas, né, do bebê. Ali no pós-parto imediato também normalmente a gente faz consulta com 24 horas, 48, né, e semanal também. Então para avaliação do teste do pezinho, para registro do nascimento civil, então toda a assistência que ela teria num hospital, né, em relação a exames e em relação à burocracia mesmo, né, a questão legal, ela tem em domicílio, ela tem assistência em domicílio. Lembrando também, né, que a gente não vai para o domicílio atender um parto só com a bacia e as toalhas brancas, né? Então, isso é importante ressaltar também que o profissional, né, que se propõe a atender um parto domiciliar planejado, ele tem também uma estrutura, né? Esse planejamento, ele está dentro desse planejamento, duas coisas bem importantes, tem várias coisas dentro desse planejamento, mas duas coisas bem importantes. Uma, né, é a logística. Então, o que a gente chama de plano B, C, D. Então, se acontecer, né, se tiver necessidade de uma transferência para a unidade hospitalar, para onde que ela vai? Ela vai de SAMU, que situações, né, a gente transferiria de SAMU, que situações ela poderia ir de carro, tudo isso é trabalhado com a mulher e com a família antes, né, do parto, isso durante o pré-natal. Isso caracteriza também o planejamento desse parto e também a segurança, né, no dia do atendimento. E o outro ponto importante de destacar aqui é aquilo que a gente não vai só com toalhas brancas e bacia, né, para o parto. A gente leva equipamentos para esse atendimento, né, equipamentos principalmente para atendimento de emergência e suporte básico de vida. Então, claro, né, todos os equipamentos básicos do atendimento ali do pré-natal e do trabalho de parto, detector fetal, aparelho de pressão, né, que são os instrumentos ali de sinais vitais, né, a gente leva, e fora isso os equipamentos de emergência, então oxigênio, máscara, ambu, medicações uterotônicas, então ocitocina, metergin, solução fisiológica de Ringer, todo material para reposição de volume em caso de hemorragia. Então, o profissional, né, a equipe ou o profissional que se dispõe a atender o parto domiciliar planejado, ele leva uma estrutura para o atendimento básico de suporte de vida, tá? É isso, gente. Compartilhei bem rapidinho aqui com vocês, né, um pouquinho de como que funciona o parto domiciliar planejado. Espero ter ajudado a esclarecer, contribuído um pouquinho, né, com vocês dentro desse tema e me coloco à disposição, mais uma vez,
para esclarecimento de dúvidas e para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e o trabalho das enfermeiras obstetras no domicílio das mulheres, tá bom? Muito obrigada, sucesso para vocês!